A Casa de Cera, um clássico dos tempos de SBT. Eu genuinamente acho que esse é o filme de terror que mais me marcou na minha vida. Porque eu assisti ele uma única vez no SBT, e anos depois eu ainda sabia a história do filme de cabeça. Tem cenas desse filme que são tão memoráveis que estão criptografadas no meu cérebro. Inclusive, esse é um daqueles filmes que eu sei que cada pessoa tem uma história pessoal com ele. E o meu primeiro e único pesadelo lúcido que eu tive na minha vida foi depois de assistir esse filme pela primeira vez. Eu estava na cidade dessa porcaria de filme e foi quando eu me dei conta, puta que pariu, eu tô num pesadelo, eu tô fudido aqui. Então, eu genuinamente amo esse filme e por conta disso, eu resolvi reassistir para fazer um vídeo, só que revendo, hoje em dia eu descobri que o filme é uma merda. Acho que nesse ponto, todo mundo já ouviu falar de Saint Seiya. E saiba que agora você pode viver essa lenda também. Saint Seiya Legend of Justice chega com um episódio especial, o desafio Além do Tempo. O jogo recria fielmente a história original do mangá, trazendo todos os heróis clássicos. De Seiya a Shiryu, Ryoga, Shun e Ikki, todos direto pro seu celular. O jogo é vertical e prático, dá pra jogar em qualquer lugar, a qualquer hora. Ai raposa, mas eu trabalho, isso não é desculpa, porque você pode literalmente jogar esse jogo em qualquer lugar, tá no metrô, tá no ônibus, tá no trem, tá segurando a barra ali, segura a barra com uma mão e joga o Saint Seiya com a outra. E nesse jogo, todos os cavaleiros podem ser colecionados, fortalecidos e levados para batalhas épicas. E em outubro nós teremos uma nova personagem, a Athena, que retorna do passado para salvar o Seiya. Por isso ela ficou tão pequena. E as suas habilidades são completamente novas e invencíveis no jogo. E o novo evento Campo Divino vai trazer diversas novidades para o jogo, inclusive prêmios de até $200 esperando por você. Entre outras coisas, o jogo vai fazer uma turnê global e a primeira parada vai ser na TGS Paris. E vai ter aqueles stands onde eles vão distribuir brindes, vai ter joguinho para todo mundo se divertir. E como é uma turnê global, quem sabe não vem pro Brasil também. E caso isso aconteça, você pode se manter atualizado pelas redes sociais de Saint Seiya. Lembrando, se você gosta desse conteúdo, você tem que apoiar quem nos apoia. Então instale o jogo e se divirta. E o motivo que esse filme é uma merda é porque eu nunca vi tanto potencial desperdiçado na minha vida. Sem brincadeira, os caras tinham tudo pra fazer um dos maiores filmes de terror de todos os tempos. Esse filme, ele tinha um baita potencial em questão de história e os caras simplesmente enfiaram tudo no cu pra optar por fazer o maior clichê de todos. Então, senhoras e senhores, se preparem porque hoje eu vou explicar o porquê A Casa de Cera é um lixo que todo mundo ama, inclusive eu. Sim, eu ainda amo o filme mesmo ele sendo uma bosta, eu acho que isso é masoquismo. Pra começar, que A Casa de Cera é um remake do remake, literalmente. O primeiro filme, chamado O Mistério no Museu de Cera, foi lançado em 1933. E esse filme inspirou um remake em 1953, chamado então A Casa de Cera. Esses filmes ele tem histórias muito parecidas com algumas pequenas diferenças. Em ambos esses filmes mostra um artista muito talentoso e apaixonado por fazer esculturas de cera. Só que o museu deles não está mais dando tanto dinheiro assim. Então, por conta disso, eles são sacaneados pelo seu sócio que bota fogo no museu para pegar aquele dinheirinho do seguro. E ambos sofrem danos no incêndio, eles machucam muito as suas mãos e perdem a sua habilidade de poder esculpir. Só que eles são artistas muito apaixonados por isso. Então, para poder continuar produzindo as suas esculturas, para continuar fazendo o que eles amavam, eles começam a matar pessoas e transformá-las em bonecos de cera.
E por que disso? Porque se você tá com a mão machucada, você não vai conseguir fazer aquele trabalho, você não vai conseguir modelar os bonecos, nem fazer os detalhes, tá ligado? Fica inviável esculpir se suas mãos não funcionam direito. Mas se você matar uma pessoa e mergulhar na cera tipo um morango do amor no açúcar, aí fica bem mais fácil, aí fica possível fazer isso. E ambos esses artistas começam a ser investigados por conta que os bonecos do museu se pareciam muito com pessoas que estavam desaparecidas. Então, basicamente, os filmes antigos tinham toda uma história muito parecida que rondava esse elemento dos serial killers que transformavam pessoas em bonecos. E o filme de 2005, A Casa de Cera, aquele que todo mundo gosta e todo mundo lembra, pega apenas o elemento dos filmes antigos e muda absolutamente todo o resto à sua volta. Ou seja, ainda tem serial killer que transforma os outros em boneco, mas a história não tem nada a ver com nada dos antigos. Ai, raposa, mas se a história muda, não é remake. Cala a boquinha, cala, por favor. E você também pode me perguntar, nossa, mas só porque a história muda é pior, é um lixo, é uma merda, só porque a história é diferente? Sim e não. Você vai ver exatamente aonde eu quero chegar. É que nesse filme ele tem duas histórias ao mesmo tempo. Pois é, tem a história por trás do filme, que é a história que não acontece, que basicamente é o passado daqueles personagens incríveis, é uma história muito interessante que simplesmente não é mostrada. E tem a história do filme em si, a história que acontece, que é a sequência de eventos que acontecem na tela. Eu pensei muito sobre isso e eu acho que o melhor jeito, o melhor exemplo que eu posso dar é que A Casa de Cera é o FNAF dos filmes. Porque FNAF é aquela, a gameplay é uma bosta, é um lixo, é porca, é podre, mas a história por trás é excelente. Eu não faço questão de jogar mais nenhum dessas merda, eu joguei todos, eu zerei todos, mas eu não faço mais questão nenhuma. Eu prefiro muito mais abrir um vídeo do Core e assistir ali a história e tá tudo certo. Como essa é uma comunidade muito emocionada, eu vou falar aqui que eu amo essa franquia, mas por causa da história, não por causa dos jogos, porque eles são terríveis. E em A Casa de Cera é a mesma coisa, a história por trás, a história que não acontece é muito superior ao que a gente vê na tela. E a gente agora vai falar dela, a história que não acontece. Victor e Trudy Sinclair, um casal que deu à luz a gêmeos siameses. E essa é aquela condição onde duas pessoas nascem grudadas em uma parte do corpo devido à divisão incompleta no embrião. E na época em que isso aconteceu, a medicina não era tão avançada para realizar a cirurgia de separação. Mas o Victor Sinclair era um médico e pelo bem da sua família, ele realizou essa cirurgia mesmo assim. Porém, essa cirurgia, como eu falei, ela era tão arriscada que só o ato de ele realizar ela foi completamente mal visto e fez a sua licença de médico ser cassada. Após isso acontecer, ele pegou a sua esposa e agora os seus separados 2 filhos e se mudou para uma pequena cidade no meio do nada chamada Ambrose, onde ele recomeçou a sua carreira de médico com um consultório ilegal. A cirurgia não foi 100% um sucesso. Um dos filhos saiu sem nenhuma sequela, enquanto o outro saiu com deformidades, com um buraco no seu rosto. Sua mãe, a Trudy Sinclair, para tentar aliviar um pouco a dor do seu filho, ela começou a fazer máscaras de cera para ele, e nisso ela também se descobriu nesse talento. Aos poucos, ela foi se aprimorando e fazendo esculturas que no futuro iriam compor a sua casa de cera, que ela abriu ali mesmo na cidade de Ambrose. Ela era tão talentosa que mesmo o museu ficando no meio do nada, muitas pessoas vinham de longe só para ver as esculturas dela. E os filhos... bom, eles tinham um problema. O filho que ficou sem as deformidades, esse que se chama Buzz Sinclair,
era simplesmente a personificação do mal na Terra. Mas como ele cresceu um homem bonito, charmoso e carismático, ninguém desconfiava de nada. Enquanto o seu irmão deformado e que não falava, o Vincent Sinclair, ele era uma boa pessoa, ele era uma pessoa inocente. Tão inocente que ele era completamente manipulado pelo seu irmão e fazia tudo o que ele dizia. O Vincent, como era muito mais próximo da sua mãe, aos poucos ele foi desenvolvendo o mesmo talento que ela. Aos poucos ele foi se transformando em um talentoso artista. Acho que o melhor jeito possível para descrever a relação desses dois irmãos aqui é aquele meme do lobo em pele de cordeiro e o cordeiro em pele de lobo. Anos se passam e a Trudy, ela fica com um tumor no cérebro. Ela fica tão debilitada que ela não consegue mais trabalhar nas suas esculturas. Ela não consegue mais fazer aquilo que ela ama e isso deixa ela completamente maluca. Ela fica tão doida da cabeça que o seu marido, o Victor, ele tem que amarrá-la. Ele tem que prender ela na cama porque ela está completamente descontrolada e mesmo assim toda a cidade de Ambrose conseguia ouvir os seus gritos. O Dr. Sinclair, ele tentou tratá-la, mas não conseguiu e ela acabou falecendo. E após isso, o Victor ficou tão triste, tão deprimido, que ele decidiu retirar a própria vida, deixando seus filhos sozinhos no mundo. Em paralelo a isso, mais eventos aconteciam na cidade de Ambrose. Antigamente, uma rodovia passava perto de Ambrose, o que fazia com que veículos e pessoas tivessem que passar ali diretamente. Só que próximo dali, uma nova rodovia era construída, o que desviava todo o tráfego do lugar. E por consequência disso, uma fábrica de açúcar que tinha ali, que era a maior fonte de renda da cidade, que empregava os moradores, ela acabou fechando e Ambrose se transformou aos poucos em uma cidade fantasma. Na verdade, quase fantasma, porque ainda tinham duas pessoas ali, os dois irmãos. E como eu falei anteriormente, o Boo, ele era um depravado, uma pessoa do pior tipo, que manipulou o seu irmão para saciar o seu desejo por sangue. Pessoas que se perdiam, visitantes e pessoas que o próprio Boo atraía para a cidade. Ele matava essas pessoas e convencia o Vincent a transformá-las em bonecos de cera. Tudo como desculpa para honrar o legado da sua mãe. O Boo, ele usava esses bonecos para de pouco em pouco, de vítima a vítima, preencher a cidade de Ambrose com falsos moradores, com uma população de bonecos de cera feitos de cadáveres, aonde todos eles povoavam a sua fantasia doentia. Senhoras e senhores, a parte triste é que esse filme tem essa puta história que eu acabei de contar pra vocês, essa história foda, mas nada disso tá no filme. A gente não vê nada disso no filme, nada. O máximo que a gente vê disso no filme é uma cena de 5 segundos lá no começo do filme, que não é o bastante, não é. Isso tudo que eu contei é só o background dos vilões do filme, fruto de relatos deles e de recortes de jornais que aparecem no filme. Mas nada disso tá no filme e isso é muito revoltante. O que mais me revolta é a cena no começo do filme que mostra um pedacinho dessa história, porque mostra que eles tinham sim como e capacidade para contar essa história foda. Mas é claro que não, é claro que ninguém vai contar essa história diferente, ninguém vai contar nada disso, porque eram os anos 2000. E na porra dos anos 2000, todo o filme tinha que ser a porra de um filme clichê de adolescente, puta que pariu. Essa foi a história que não foi pro filme. Agora eu vou te contar a história que foi pro filme, a história que a gente vê na tela. 6 jovens vão fazer uma viagem para assistir o jogo do Flamengo. E eles acampam no meio do caminho e por coincidência era do lado de Ambrose. E eles estavam em 2 carros separados.
E de noite, o Boo vai até o acampamento e sabota um dos carros, forçando eles a irem até Ambrose para comprar o que eles precisam para consertar o carro. E aí eles viram mais uma das vítimas dos irmãos. Basicamente, essa é a história que a gente vê na tela e é muito menos interessante. E não me levem a mão não, eu já falei que eu amo de coração esse filme, mas me revolta ver o potencial que ele poderia ter. Tipo, a história dele não é terrível, ele é muito melhor do que muito filme por aí, muito melhor do que muito filme hoje em dia. Mas ele poderia ter sido um filme muito melhor. Toda semana é isso, esse cara vem aqui, perturba. Porra, acho que esse cara tá querendo levar uma pirocada no cu. Só pode ser. Porque os dois irmãos, a Trudy Sinclair e o Victor Sinclair, são personagens muito mais interessantes do que esses 6 filhos da puta que fazem parte do elenco do filme. E pior, a Trudy Sinclair e o Victor Sinclair nem aparecem no filme. Sim, eles aparecem no começo, mas eles ficam tipo personagem de Tom e Jerry, que não mostra a cabeça. E são infinitamente melhores, Porque de um lado, enquanto a gente tem essa trágica história do Sinclair, do outro lado a gente tem as seguintes histórias. A protagonista é a Carly, e a história dela é que ela ganhou uma bolsa para ir para a faculdade, só que essa faculdade ficava na cidade grande. E ela queria que o namorado dela, que é o Sam Winchester quando tava passando fome, ela queria que ele fosse junto com ela, só que ele adora a roça e não quer ir pra cidade grande, então ele ficava enrolando pra dar a resposta. Também temos o Eminem faminto, que é o irmão da Carly. E ele e a Carly tem um negócio que eles tentam fazer parecido com os irmãos Sinclair, que um é o gêmeo bom e o outro o gêmeo mau. Então tem esse draminha aí que os pais dele sempre trataram ele diferente, mas o moleque só faz merda e bota a culpa nos outros mesmo. E ele também tem uma relação com o Sam Winchester aí que ele trata o moleque mal, mas ele gosta do moleque, vai entender. Ele também foi pra cadeia porque ele tomou a culpa pelo amigo dele. O amigo dele roubou um carro e ele tomou a culpa pelo amigo dele, sabe-se lá por quê. Ou era dirigindo bem, sei lá, foda-se também, né? E esse amigo aí que ele tomou a culpa é o alívio cômico do filme, ele trabalha limpando bosta, assim, isso aí é um assunto recorrente no filme. Ele é doido pra comer a Carly, só que meu amigo, a Carly tá dando pro Sam Winchester, não sobra nada pro Betinha. E além deles também tem o clássico casal que fica se comendo o tempo todo. Até a história de fundo deles tem a ver com sexo, a menina acha que tá grávida e o cara é um imbecil. E é isso aí, em vez de a gente ter aquela história foda, a gente tem esses 6 filhos da puta aí como protagonistas. A única graça da história que acontece é o descobrimento dos bonecos de cera quando você assiste a primeira vez. Porque quando eles chegam em Ambrose, eles veem alguns sinais de vida. Eles veem uns cachorrinhos no pet shop, vê uma vizinha fofoqueira na janela, uns barulhos de fundo. Parece que a cidade é povoada, porém é bem vazia. Aí você de primeira fica, puta que pariu, tem alguma coisa errada nessa cidade aqui, tem alguma coisa errada aqui. Aí eles vão pra igreja e tá cheio de gente, aí você fala, ah tá bom, tudo bem, tava todo mundo aqui na igreja, né, tá todo mundo aqui na igreja, pô, pro velório que tá acontecendo. E quando a protagonista volta pra essa igreja e tá todo mundo do mesmo jeito, todo mundo parado, e ela descobre que é tudo boneco feito de gente, puta que pariu, cinema absoluto. Essa cena... A cena dessa menina aí perdendo o dedo, que ela enfia o dedo no bueiro e o cara passa o alicate no dedo dela. Todo mundo lembra dessa cena, aí. A cena dele sendo transformado em um boneco de cera é cinema absoluto. Igual a cena deles descobrindo esse boneco de cera mais tarde no filme e ele ainda tá vivo, ele só mexe o olhinho, puta que pariu. Esse filme é muito memorável, meu Deus, eu amo essa bosta de filme. Mas o que me revolta é justamente isso, essa história de fundo, esse background dos assassinos é tão interessante que fica chato os caras darem pra gente 6 adolescentes completamente desinteressantes, fazendo merda, falando bosta, trepando. Eu não queria ver isso não, cara, eu queria ver a história dos dois ali. Inclusive, os caras têm um descaso tão grande com a história desse filme que tem a porra de um puta de um erro no meio do filme ridículo.
Como eu disse, os gêmeos eles nasceram fora de Ambrose e depois do Victor ter a licença caçada, ele se mudou para essa cidade. Porém, na casa de cera da Trudy, tem um recorte de jornal falando que eles tiveram o primeiro filho lá. O que é um erro desgraçado dessa porra desse filme. Por conta disso, no último segundo do filme, eles adicionam a informação de que o casal tinha um terceiro filho. E é por isso que eu não falei desse filho da puta aí. Ele não é irmão de ninguém porra nenhuma não, ele não é canônico nessa porra, ele é só pra tapar o buraco da merda que os caras fizeram no filme. Dito isso, melhor personagem porque ele tem a voz do Mordecai. E homossexualismo, hein, Tony? Gosta de macho, hein? Gosta de se vestir de mulher? Que porra de pergunta que esse cara tá fazendo? Tá me sacaneando. Responde a pergunta, Tony.